A menina que o mundo quis destruir. Aqui está o que você vai encontrar. A história. Natália nasceu jogada num lixão. Perdeu sua única família num incêndio. Foi presa injustamente. Ficou paralisada após ser espancada na penitenciária. E se tornou juíza federal. Mas o golpe que ninguém espera vem só no final. A revelação sobre sua mãe biológica que reescreve tudo que você achava que sabia sobre abandono. Esta é a história de Natália Ferreira dos Santos. Uma mulher que nasceu no lixão, foi abandonada pela mãe biológica aos 3 dias de vida, sobreviveu a um incêndio que matou sua única família adotiva, foi presa injustamente por um crime que não cometeu, ficou paralisada dos joelhos para baixo após ser espancada dentro da penitenciária. E mesmo assim, se tornou a única juíza da história do Brasil a ter sido condenada antes de julgar. Mas o que nenhum jornal contou, o que nenhuma reportagem ousou revelar, é o segredo que ela carregou por 27 anos e que mudou completamente o que você vai pensar sobre justiça, sobre culpa e sobre o que significa ser humano. Você achava que conhecia histórias de superação. Você não conhecia a Natália. Antes de começar, preciso te pedir uma coisa. Fecha os olhos por 5 segundos e pensa no pior momento da sua vida. Aquele dia em que você achou que não ia aguentar. Aquele instante em que o chão sumiu. Pronto, agora abre os olhos, porque o que você vai assistir hoje vai fazer aquele momento parecer um dia ruim. Apenas isso, um dia ruim. Porque a mulher desta história não teve dias ruins. Ela teve uma vida inteira de dias impossíveis. E ela está viva, e ela está livre, e ela mudou o Brasil. Meu nome é irrelevante. O que importa é ela, Natália, a menina que o mundo quis destruir e não conseguiu. Partim, o início do fim. Cena 1. O Lixão de Gramacho, Rio de Janeiro, 1987. Gramacho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O maior lixão da América Latina. 51 hectares de lixo humano acumulado há décadas. E no dia 14 de março de 1987, entre sacolas plásticas e entulho orgânico, uma mulher em desespero colocou um recém-nascido embrulhado em jornal sobre uma pilha de lixo, olhou para a criança uma última vez e foi embora sem olhar para trás. A criança não chorou. Esse é o detalhe que os catadores que a encontraram nunca esqueceram. Não chorou. Ficou quieta, com os olhos abertos, olhando para o céu de outubro. Um céu cor de fuligem, cinza de fumaça de lixo queimado. Como se já soubesse naquele segundo que chorar não adiantava nada neste mundo. Eram os irmãos José e Benedito, catadores, sem terra, sem nome nos registros, mas com alma maior do que qualquer político que jamais pisou naquele lugar, que encontraram a menina. José tinha 52 anos e havia perdido 3 filhos para a febre. Benedito tinha 48 e nunca teve filhos. Os 2 homens olharam um para o outro por um longo segundo, sem falar nada. Depois, Benedito tirou a camisa do próprio corpo, enrolou a criança e disse apenas: Benedito, essa é filha de Deus e agora é nossa também. Não havia mulher no barraco dos 2 irmãos, mas havia amor. E às vezes amor é a única coisa que funciona quando tudo o mais falhou. Eles a chamaram de Natália. Natália, porque era bonita como a palavra. Natália, porque soava como algo que merecia existir. Nos primeiros meses, a alimentaram com leite de vaca diluído em água, porque não havia dinheiro para a fórmula. Natália pegou 3 infecções. Sobreviveu às 3. O médico do posto, um homem que atendia 120 pessoas por dia e dormia 4 horas, disse que ela tinha uma força vital que ele só havia visto uma vez antes. Em um garoto que sobreviveu uma semana soterrado após um deslizamento. A infância impossível, 1990. Natália cresceu no lixão, literalmente. Seu quintal era de lixo, sua rua era de lixo. A escola mais próxima ficava a 7 quilômetros, mas ela ia a pé, todo dia.
porque José insistia que sem estudo não havia futuro, e Benedito insistia que sem futuro não havia sentido em ter sobrevivido ao lixão. Ela era a única criança da escola que chegava com cheiro de fumaça na roupa. A professora, Dona Celeste, 63 anos, aposentada que voltou a dar aula porque não suportava a ociosidade, nunca disse nada sobre o cheiro. Em vez disso, na primeira semana, colocou Natália na primeira fila e disse: Dona Celeste, você senta aqui para eu te ver melhor, porque eu quero ver a cara de quem vai ser alguém. Natália tinha 5 anos. Ela não entendeu completamente o que a professora quis dizer, mas sentiu que era importante. E guardou aquela frase dentro do peito como se fosse um talismã. Na escola, as outras crianças a chamavam de filha do lixo. Não era crueldade inocente, era crueldade ensinada por adultos que repetiam em casa que os catadores eram a escória da sociedade. Natália aprendeu cedo a ignorar palavras, aprendeu que palavras são baratas, que ações custam caro, e ela preferia as coisas caras. Com 8 anos, ela já sabia ler melhor do que crianças de 12. Com 10, havia lido todos os 6 livros que a biblioteca da escola possuía, incluindo um dicionário que ela leu do começo ao fim, palavra por palavra, porque achava que cada palavra era uma ferramenta e ferramentas nunca eram demais para quem tinha pouco. Narrador. José e Benedito a olhavam estudar à luz de uma lamparina, porque não havia luz elétrica no barraco, e às vezes um dos dois chorava em silêncio. Não de tristeza, de algo que não tinha nome certo. Talvez orgulho, talvez alívio. Talvez a sensação de que a vida, e afinal, tinha sido justa com eles, pelo menos naquele aspecto. O incêndio, 15 de junho de 1999. Natália tinha 12 anos quando o mundo acabou pela primeira vez. 15 de junho de 1999. Era inverno no Rio. O tipo de inverno que o carioca chama de frio, mas que para quem mora no sul seria considerado primavera. Às 2 da manhã, um acidente com uma lamparina derrubada, nunca se soube se foi o vento ou um animal, iniciou um incêndio no barraco dos irmãos. O fogo se espalhou em segundos. Barracos de madeira e lona ardem como papel. Natália estava dormindo no único cômodo separado, um cubículo que José havia construído com pallets para dar a ela um pouco de privacidade. O cheiro de fumaça a acordou. Ela tentou sair. A porta estava bloqueada por uma viga que havia caído. Ela gritou. Ninguém respondeu. Por 4 minutos que ela descreveria, décadas depois, como uma eternidade dentro do inferno, ela ficou presa enquanto o fogo comia as paredes ao redor. Então, a viga cedeu. Ela saiu correndo. O barraco inteiro desabou 30 segundos depois. José e Benedito não saíram. Os bombeiros chegaram 11 minutos depois da chamada. Gramacho ficava longe de tudo. Longe dos semáforos, longe das ambulâncias, longe da compaixão oficial. 11 minutos eram uma eternidade. Natália ficou de pé diante das cinzas, sem chorar. Um vizinho se aproximou para confortá-la. Ela disse apenas: Natália, 12 anos. Eles me ensinaram a não cair, então eu não vou cair. O vizinho não soube o que responder. Muitas pessoas, ao longo da vida de Natália, não saberiam o que responder para ela. As chamas que não matam fortalecem o orfanato. 1999-2002. O Estado, quando aparece na vida dos pobres, aparece tarde e errado. A prefeitura enviou Natália para o orfanato Nossa Senhora da Consolação, em Duque de Caxias, uma instituição que recebia verbas públicas e entregava pouco. Os quartos tinham 40 crianças cada. A comida era insuficiente. O afeto era uma commodity escassa. Mas havia uma biblioteca, pequena e empoeirada, com livros doados por pessoas que não queriam mais deles. E Natália, que aprendera que livros eram ferramentas, tratou aquela biblioteca como um arsenal. Em 3 anos de orfanato, ela leu 142 livros. Ficção, história, ciência, direito,
especialmente direito. Havia uma coleção incompleta do Código Penal brasileiro, doada por um advogado aposentado que provavelmente não imaginou que um dia aquele livro seria lido por uma menina de 13 anos no chão frio de um orfanato, à luz da janela, até depois do horário de recolher. Foi lendo o Código Penal que Natália entendeu algo que mudaria toda a sua vida. O mundo tinha regras. E quem conhecia as regras tinha poder. E poder era a única coisa que as pessoas como ela, pobres, negras, femininas, invisíveis, nunca tinham tido. Ela decidiu naquele momento. Ia ser advogada. Não sabia como, não sabia quando, mas ia ser. A família Silva, 2002-2005. Aos 15 anos, Natália foi adotada, palavra que ela detestava, porque adoção implica que alguém fez um favor, e ela sentia que o favor havia sido dela em aceitar. A família era os Silva, Eduardo, engenheiro civil, e Marta, professora universitária, ambos sem filhos por escolha e arrependidos disso na meia-idade. Eduardo e Marta eram pessoas de boa vontade. O problema com pessoas de boa vontade é que às vezes a boa vontade tem prazo de validade. Nos primeiros meses foi bom. Natália tinha quarto próprio, comida suficiente, roupas compradas em loja. Coisas que pareciam normais para qualquer adolescente de classe média e que para ela eram objetos de espanto silencioso. Ela tocava as coisas com cuidado, como se pudessem quebrar, como se ela pudesse quebrá-las. Marta a matriculou em uma boa escola particular. Natália era a única aluna negra da turma e a única que havia morado em um lixão. Isso ela não contou, não por vergonha, mas por estratégia. Ela havia aprendido que certas verdades, ditas na hora errada, constroem muros antes de construir pontes. Na escola, ela foi melhor que todos. Não por sorte, por obsessão. Estudava 6 horas por dia além das aulas. Os colegas a chamavam de aplicada, que é a palavra que pessoas medíocres usam para não dizer que alguém as envergonha. Com Eduardo e Marta, a tensão surgiu devagar. Marta queria uma filha que precisasse dela. Natália não precisava de ninguém, ou pelo menos não sabia mais como precisar. Aos 3 anos de lixão, você aprende a ser suficiente para si mesmo, ou você não aprende mais nada, porque você não sobrevive. Eduardo bebia, não muito, ou pelo menos não no começo, mas o suficiente para que às sextas-feiras o apartamento tivesse uma textura diferente, um silêncio que pesava mais, uma palavra mal colocada que custava horas de reparação. Natália reconhecia o padrão. Havia crescido entre adultos que carregavam peso demais e, às vezes, depositavam esse peso nos mais fracos. Ela aprendeu a ser invisível nessas noites, a se tornar parte da parede, a existir sem ocupar espaço. Aos 18 anos, ela passou no vestibular para Direito na UERJ com a segunda maior nota da prova. Na noite em que o resultado saiu, Eduardo bebeu para comemorar e Marta chorou de orgulho. Natália ficou no quarto, olhando para o teto, e pensou em José. Pensou em Benedito. Pensou na voz de Benedito dizendo filha de Deus. No dia seguinte, ela pegou o ônibus para a faculdade e começou a próxima fase da sua vida. O sistema que devora os seus, a faculdade, 2005-2010. A Faculdade de Direito da UERJ não estava preparada para Natália Ferreira dos Santos. Nenhuma instituição estava. Ela chegou com um arquivo mental de 142 livros, um código penal lido 3 vezes e uma fome intelectual que nenhum currículo havia sido desenhado para saciar. Seus professores a descreveram depois, em entrevistas que dariam anos mais tarde, com as mesmas palavras: desconcertante. Ela fazia perguntas que os envergonhavam, não por má fé, mas porque as perguntas revelavam pontos cegos que eles haviam preferido não enxergar. Ela questionava precedentes. Ela citava doutrinadores que os professores haviam esquecido. Ela conectava o texto da lei com a realidade de pessoas que nenhum dos professores havia conhecido pessoalmente.
Seus colegas tinham pai advogado, mãe juíza, avô promotor, tinham conexões, ternos, vocabulários herdados. Natália tinha fome e, como ela havia aprendido no lixão, fome é um motivador mais confiável do que privilégio. No terceiro ano, ela foi indicada para uma bolsa de pesquisa em direitos humanos, trabalho voluntário que envolvia visitar presídios e documentar violações. Foi seu primeiro contato real com o sistema penal, que havia estudado apenas em livros. O que ela viu a perturbou profundamente. Ela viu homens presos há anos por crimes que não tinham cometido ou que haviam cometido, mas para os quais a punição havia extrapolado qualquer parâmetro de humanidade. Viu mulheres em celas superlotadas, grávidas, sem assistência médica. Viu adolescentes que haviam entrado no sistema aos 16 e saído adultos destruídos aos 25, aptos apenas para o crime porque ninguém havia lhes ensinado outra coisa dentro da prisão. Ela anotou tudo, cada rosto, cada nome, cada história, não por obrigação acadêmica, por dívida moral. Ela sentia que aquelas histórias mereciam existir fora das paredes onde haviam nascido. Marcos, 2008. No quarto ano de faculdade, ela conheceu Marcos Andrade, filho de juiz, neto de senador, formado em colégio suíço. Um homem que havia nascido dentro de um sistema que Natália havia estudado de fora. Ele era inteligente, genuinamente, não apenas por contexto. E isso era raro o suficiente para ser valioso. Eles se apaixonaram com a intensidade de dois opostos que se reconhecem. Ele viu nela uma força que o fascinava e assustava. Ela viu nele uma clareza sobre como o mundo funcionava que ela havia chegado por análise e ele havia herdado por nascimento. A família de Marcos não aprovou. Isso não foi surpresa para Natália. Ela havia passado a vida inteira não sendo aprovada por famílias de outras pessoas. O pai de Marcos a chamou de a moça do lixão, na primeira vez que falou sobre ela ao telefone, sem saber que Natália ouvia da sala ao lado. Ela não disse nada. Guardou o comentário onde guardava todas as coisas que a machucavam. Em um lugar dentro de si, onde a dor se transformava em combustível. Eles viveram juntos por 2 anos. Foram os melhores 2 anos de sua vida até aquele ponto, o que diz mais sobre a vida que havia tido antes do que sobre a qualidade do relacionamento. Mas foi real. E quando acabou, quando a pressão da família de Marcos e as ambições divergentes de ambos tornaram a continuação impossível, ela saiu do relacionamento como saía de todas as coisas difíceis, de pé com a espinha reta. Marcos, no dia da separação: "Você vai ser a pessoa mais importante que eu já conheci. Eu sei disso. E vou ter que carregar o resto da vida o fato de que não fui corajoso o suficiente para ficar." Ela não respondeu. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque ele já havia dito o suficiente por 2. A aprovação, 2010. Natália passou no exame da OAB com a maior nota de sua turma. Depois, passou em concurso para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 3º lugar geral, 1º lugar entre mulheres. No dia em que tomou posse, Eduardo e Marta estavam na plateia. Eduardo havia parado de beber 2 anos antes, depois de um acidente de carro que quase matou Marta e que o havia acordado para o que estava destruindo. Marta chorou do começo ao fim da cerimônia. Eduardo ficou de pé durante o discurso de Natália. Um discurso que ninguém havia pedido, mas que ela havia preparado e que os presentes descreveram depois como o mais honesto que haviam ouvido em qualquer cerimônia oficial. Ela falou sobre José, sobre Benedito, sobre o lixão, sobre os livros, sobre as celas que havia visitado, sobre o rosto de cada homem e cada mulher que havia visto preso sem que o sistema soubesse por que eles estavam lá. Ela falou por 8 minutos. Quando terminou, havia silêncio absoluto na sala. E então, ninguém conseguiu explicar direito quem começou. Todos se levantaram ao mesmo tempo. Quando a justiça devora a si mesma, a Defensoria Pública, 2010-2015.
Na Defensoria Pública, Natália virou lenda em 3 anos. Ela pegava casos que ninguém queria, os mais pobres, os mais sujos, os mais impossíveis. Defendeu um homem acusado de homicídio que havia ficado 11 meses preso preventivamente antes de Natália provar, através de um laudo balístico que ela financiou do próprio bolso, que a arma do crime era impossível de ter sido operada por uma pessoa canhota. E o réu era canhoto. O homem saiu da prisão na tarde de uma terça-feira e abraçou Natália na porta do fórum por 4 minutos, sem soltar. Ela defendeu uma mulher acusada de tráfico porque a polícia havia encontrado drogas no apartamento do ex-marido, ao qual ela ainda tinha a chave, sem entender ou sem querer entender que a droga não era dela. Levou 18 meses, mas ganhou. Ela defendeu um adolescente de 16 anos acusado de assalto à mão armada. O adolescente era inocente, mas havia testemunhas, câmeras e uma série de evidências circunstanciais que pareciam esmagadoras. Natália desmontou cada uma delas como uma cirurgiã desmonta um tumor, com precisão, sem pisar fora das margens, sem perder um fragmento. Suas colegas a admiravam. Seus superiores a temiam um pouco. Ela havia ganhado casos contra promotores que estavam há 20 anos no sistema. Os promotores a odiavam e a respeitavam, que é a combinação que indica que alguém está fazendo o trabalho certo. O caso Almeida, 2015. Então, veio o caso Almeida e tudo mudou. Ricardo Almeida era dono de uma construtora. 53 anos, casado, 3 filhos, membro de clube de golfe, frequentador de igrejas e doador de campanhas políticas. O tipo de homem que o sistema protegia por reflexo, como um anticorpo protege um organismo de invasores. Exceto que Ricardo Almeida era o invasor. Ele havia desviado 42 milhões de reais de um contrato público para a construção de escolas na periferia de Duque de Caxias. As escolas foram construídas, metade delas, com material de qualidade inferior. 3 delas haviam desabado em parte durante as chuvas de janeiro. Em uma delas, uma professora perdeu os 2 pés quando uma laje cedeu sobre ela. O Ministério Público abriu inquérito. Natália não tinha nada a ver com o caso. Ela era Defensoria Pública, não promotora. Mas havia uma conexão que ninguém havia percebido. A professora que perdeu os pés era prima de um dos réus, que Natália havia defendido anos antes. E esse réu, em gratidão, havia lhe passado informações sobre as práticas de Almeida que havia obtido dentro da prisão. Informações que, se verificadas, constituíam prova adicional de uma rede de corrupção muito maior. Natália foi até o promotor responsável. Apresentou as informações. O promotor as incorporou ao processo sem registrar a fonte, o que era irregular, mas não incomum. O problema é que Ricardo Almeida tinha advogados caros, conexões poderosas e a habilidade de identificar ameaças. E ele identificou Natália como uma ameaça. A armadilha, novembro de 2015. O que aconteceu a seguir foi documentado anos depois em um processo judicial de 47 volumes. Mas a versão simplificada é esta. Ricardo Almeida pagou para que um ex-detento prestasse um depoimento falso, afirmando que Natália havia recebido suborno para fabricar provas. Era uma mentira elaborada com a precisão de quem tem dinheiro para pagar por elaboração. Havia documentos falsificados. Havia transferências bancárias para uma conta em nome falso associada a Natália, através de um endereço de e-mail criado especificamente para isso. Havia 3 testemunhas, todas pagas, todas com histórico de depoimentos duvidosos. Mas isso só ficaria provado depois. O CNJ abriu processo disciplinar. O Ministério Público abriu inquérito criminal. A imprensa, ávida pela queda de uma servidora que havia ganhado visibilidade, noticiou o caso com manchetes que a condenavam antes de qualquer sentença.
Natália soube da acusação por uma mensagem de texto de uma colega às 23h47 de uma quarta-feira de novembro. Ela leu a mensagem, ficou olhando para o teto por um longo tempo. Então se levantou, foi até a mesa, abriu o notebook e começou a montar sua própria defesa. A prisão. Fevereiro de 2016. A prisão preventiva veio em fevereiro de 2016. O juiz que assinou o mandado era um homem que havia tentado ser indicado para uma vaga no TRF e sido preterido pela terceira vez. Isso não prova nada, mas vale registrar. Natália foi presa em seu apartamento às 6 da manhã. Havia fotógrafos esperando na rua. Alguém havia vazado a informação sobre o horário da prisão. Ela saiu algemada, de cabeça erguida, sem tentar esconder o rosto. Uma foto sua, com as mãos presas, olhando diretamente para a câmera, foi a capa de 4 jornais no dia seguinte. Dentro da prisão, as coisas ficaram piores depressa. O sistema penal brasileiro não tem lugar para ex-defensoras públicas. Presas que haviam sido defendidas por ela a protegiam. Presas que haviam sido prejudicadas por decisões que ela havia apoiado. Mesmo que indiretamente, mesmo que de forma completamente legal, haviam como alvo. Na terceira semana, houve uma briga no pátio. Natália não estava envolvida. Estava na área de estudo, que era uma mesa com 3 cadeiras num corredor mal iluminado que o sistema chamava de sala de leitura. Mas a briga se espalhou. E quando a confusão chegou onde ela estava, e quando 3 mulheres a identificaram como alvo de oportunidade, e quando as agentes penitenciárias demoraram 11 minutos para intervir, ela levou pancadas nas costas, no crânio, nos joelhos. Os joelhos foram o que quebraram de forma irreversível. 2 impactos violentos com o chão de concreto que comprimiram os nervos da medula de forma que os médicos depois descreveram como dano irreversível parcial. Ela ficou paralisada dos joelhos para baixo. Tinha 32 anos. A ressurreição, o hospital, 2016. Ela ficou 5 meses no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Um hospital que sobrevivia com metade do orçamento necessário, que tinha médicos brilhantes que trabalhavam em condições de terceiro mundo. Os médicos fizeram o que puderam. O que puderam não era pouco. Salvaram o que havia para salvar. Mas o que havia perdido estava perdido. O neurologista responsável, o Dr. Henrique Saraiva, um homem de 60 anos que havia formado em medicina aos 40, após uma primeira carreira como engenheiro, e que tratava cada paciente com a precisão metódica de quem projeta pontes, lhe deu o diagnóstico com a honestidade que ela havia pedido. Dr. Saraiva, você vai poder usar cadeira de rodas com independência total. Pode desenvolver alguma sensibilidade parcial nas pernas ao longo do tempo, mas caminhar sem auxílio, eu não posso prometer isso. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O Dr. Saraiva esperou. Ele havia aprendido em 20 anos de neurologia que o silêncio após diagnósticos difíceis era necessário e que interrompê-lo era uma crueldade. Então ela disse: Natália, e trabalhar? Posso continuar trabalhando? Dr. Saraiva: sim, com adaptações, sim. Natália: então tá bom. O doutor Saraiva saiu do quarto e, segundo o relato de uma enfermeira que estava no corredor, ficou parado contra a parede por talvez 30 segundos, com os olhos fechados. A enfermeira perguntou se estava bem. Ele disse que sim, que havia acabado de falar com a pessoa mais forte que já tinha encontrado. O recurso, 2016-2017, da cadeira de hospital, com um tablet emprestado por uma estudante de direito, que havia começado a visitá-la depois de ler sobre o caso. Natália começou a montar seu recurso. Ela não tinha advogado. Ela se defendeu sozinha, o que era legal, o que era também extraordinário, porque a pessoa se defendendo era a mesma que havia passado a vida estudando o sistema que tentava destruí-la. Ela identificou 7 irregularidades processuais na prisão preventiva.
identificou 2 depoimentos contraditórios nas testemunhas da acusação. Rastreou a conta bancária associada ao suposto suborno até um servidor registrado em um endereço que não existia. Um número inexistente em uma rua que existia. Um erro pequeno, do tipo que acontece quando se falsifica muito e com pressa. Identificou que a empresa de tecnologia que havia emitido o laudo sobre o e-mail, supostamente pertencente a ela, havia sido contratada 3 meses antes pela mesma construtora de Ricardo Almeida para um serviço de consultoria. Conexão que ninguém havia verificado porque ninguém havia pensado em verificar. Ela escreveu um recurso de 128 páginas, sozinha, da cadeira de rodas, em 3 meses. A virada, março de 2017. O recurso chegou ao Tribunal Regional Federal por uma das rotas mais improváveis do sistema jurídico. Foi aceito por uma desembargadora, a doutora Patrícia Lemos, que havia sido colega de faculdade de Natália e que, ao identificar o nome no processo, recusou o caso por suspeição e imediatamente o redirecionou para uma Câmara especializada em crimes de colarinho branco. A Câmara especializada tinha um dos juízes mais rigorosos do sistema, o doutor Fabiano Cortes, 70 anos, 45 de carreira, o tipo de homem que havia recusado convites para cargos políticos 3 vezes porque achava que a independência do judiciário não era retórica, era a razão pela qual o sistema funcionava, ou deveria funcionar. Fabiano Cortes leu o recurso inteiro, depois pediu ao assessor que verificasse cada uma das 7 irregularidades apontadas. Depois convocou uma audiência especial. Na audiência, a acusação não conseguiu responder adequadamente a nenhum dos 7 pontos. A testemunha-chave, confrontada com a contradição entre seus 2 depoimentos, entrou em colapso e pediu um acordo. Em um acordo que chegou às 23 horas de um domingo, ela confessou ter sido paga para prestar depoimento falso e nomeou Ricardo Almeida como o pagador. A prisão preventiva de Natália foi revogada no dia seguinte. Ela saiu do hospital direto para o fórum, em cadeira de rodas, com o tablet na mão, usando uma roupa que a estudante de direito havia comprado para ela. Havia uma câmera de TV no corredor do fórum. O repórter se aproximou para perguntar como ela estava. Ela olhou para a câmera por 1 segundo, depois disse: "Natália, estou muito atrasada, tenho trabalho a fazer." E foi embora pelo corredor. O impensável, o retorno. 2017-2019. A reinserção de Natália na Defensoria Pública foi um processo administrativo que levou 8 meses. Não porque houvesse dúvida sobre sua inocência, mas porque o sistema é lento e a burocracia não acelera por urgência moral. Ela voltou. E voltou diferente. Não menos forte, mas com um conhecimento que ninguém deveria ter de adquirir da forma que adquiriu. Ela agora sabia o que era estar do outro lado. Ela havia ficado presa, havia sido espancada, havia dependido de um sistema que havia falhado com ela com a mesma eficiência com que havia falhado com todos os seus clientes. Isso mudou como ela trabalhava. Se ela já era devastadora antes, agora era implacável. Cada caso era pessoal. Cada injustiça era familiar. Cada rosto do outro lado da mesa era um espelho. Ela ganhou 93% dos casos nos 2 anos seguintes. O número circulou como lenda entre estudantes de direito. Ela foi convidada para dar aulas na UERJ. Aceitou, com a condição de que pelo menos 20% dos alunos fossem oriundos de programas de inclusão social. E então, em 2019, veio o convite que ninguém esperava. O concurso da magistratura, 2019-2021. O CNJ abriu um concurso para a magistratura federal, com vagas destinadas a candidatos que atendessem a critérios de diversidade. Natália foi indicada por 3 ex-chefes, 2 desembargadores e uma associação de mulheres advogadas. Ela hesitou, não por medo, ou não apenas, mas porque ser juíza significava estar no outro lado. Significava não ser mais a voz dos que não tinham voz.
seria a voz do sistema. E ela havia aprendido com a própria pele o que o sistema podia fazer quando decidia destruir alguém. Foi a Eduardo que ela ligou para falar sobre isso. Eduardo, que havia se tornado uma espécie de pai de fato nos últimos anos, depois de tudo que havia passado, depois de ter parado de beber e ter se tornado alguém que Natália conseguia olhar sem a sombra do medo. Eduardo, ao telefone. Natália, quem você queria que fossem os juízes quando você estava defendendo seus clientes? Ela ficou em silêncio. Eduardo. Quem? Pessoas que nunca sofreram nada, ou pessoas que sabem o que é cair. Ela inscreveu no concurso. A prova tinha 400 questões distribuídas em 4 dias. Ela ficou em primeiro lugar geral, sem cotas, primeiro lugar geral, competindo com todos os candidatos do país. Quando o resultado saiu, ela estava em casa sozinha. Abriu o site, viu o número 1 ao lado do seu nome, fechou o laptop e ficou olhando pela janela por 20 minutos. Depois, ligou para Eduardo. Quando ele atendeu, ela disse apenas: Natália, passei. Eduardo ficou em silêncio por talvez 5 segundos. Então ela ouviu, do outro lado da linha, vindo de um homem de 62 anos que havia demorado toda a sua vida para aprender a sentir sem filtro, o som de um choro. A juíza, 2021. A posse de Natália Ferreira dos Santos como juíza federal ocorreu no dia 3 de setembro de 2021, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. Marta estava na plateia. Eduardo estava na plateia. A doutora Patrícia Lemos estava na plateia. O doutor Fabiano Cortes estava na plateia. A estudante de direito que havia emprestado o tablet estava na plateia, agora formada, trabalhando na própria Defensoria Pública. E na primeira fila, representando um grupo de 23 ex-clientes que haviam se organizado para estar presentes, estava o homem que havia abraçado Natália na porta do fórum tantos anos antes. O homem que havia ficado preso 11 meses por um crime que não cometera e que ela havia provado ser inocente através de um laudo que havia pago do próprio bolso. Ele havia trazido flores, girassóis, porque ele explicou depois para um repórter: girassóis sempre olham para cima, mesmo quando tudo ao redor está escuro. O discurso de posse durou 11 minutos. Ela havia jogado o script fora na noite anterior e havia escrito à mão, no avesso de uma folha de ofício, o que realmente queria dizer. Natália, discurso de posse. Quem chegou até aqui sem ferimento não aprendeu o suficiente sobre como funciona o mundo. E quem não sabe como funciona o mundo não deveria estar julgando os que vivem dentro dele. O segredo que muda tudo, a revelação. 2022. Aqui é onde a história vira. Aqui é onde você vai precisar respirar fundo. Em março de 2022, 6 meses depois de sua posse, Natália recebeu uma ligação de uma assistente social de Duque de Caxias. Uma mulher chamada Conceição, 67 anos, 22 de serviço social. O tipo de profissional que conhece o peso de cada palavra antes de dizê-la. Conceição: doutora Natália, eu sei que essa ligação é estranha e eu entendo se a senhora não quiser conversar, mas há uma mulher aqui que está muito doente e que pediu para falar com a senhora antes de morrer. Natália perguntou quem era e Conceição disse o nome de uma mulher que Natália nunca havia conhecido. Uma mulher que havia vivido na região de Gramacho. Uma mulher que havia, em março de 1987, colocado uma recém-nascida embrulhada em jornal sobre uma pilha de lixo e ido embora. Era sua mãe biológica. O encontro, abril de 2022. Ela foi. Claro que foi. A mulher se chamava Dona Amélia. Tinha 72 anos. Havia vivido a vida inteira no mesmo bairro de Duque de Caxias. Havia trabalhado como lavadeira, como diarista, como vendedora de salgados. Havia criado 4 filhos. Havia sobrevivido a um marido violento. Havia trabalhado até os 68 quando o câncer a alcançou.
Ela estava deitada numa cama de hospital quando Natália entrou. Havia tubos e monitores. Havia uma janela com uma cortina bege. As duas mulheres ficaram se olhando por um tempo que nenhuma das duas soube quantificar. Dona Amélia falou primeiro. A voz estava fraca. O câncer havia chegado nos pulmões. Dona Amélia, eu sei que a senhora não tem obrigação de me ouvir. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu precisava te ver. Uma vez, antes de ir embora, Natália não disse nada. Ficou olhando. Dona Amélia, eu era muito nova. Tinha 17 anos. O homem que te fez não era meu marido. Meu marido teria me matado se soubesse. Eu não tinha como ficar com você. Não tinha dinheiro, não tinha família que me ajudasse, não tinha nada. Eu coloquei você no lugar que eu achei que você ia ser encontrada. Porque eu sabia que os catadores passavam de manhã. Eu fiquei escondida e fiquei esperando até que alguém te achasse. Natália, você ficou esperando? Dona Amélia, fiquei 2 horas, escondida atrás de um monte de lixo, esperando alguém te achar. Eu vi os 2 homens te pegarem. Eu vi um deles tirar a camisa e te embrulhar. E eu fui embora só quando eu vi que você estava com eles. O silêncio durou um longo tempo. Natália fechou os olhos. Ficou assim por talvez 30 segundos. Então abriu e disse: Natália, você me salvou. Dona Amélia, o quê? Natália, você esperou. Você ficou lá escondida até ter certeza de que eu estava segura. Você não foi embora antes, você esperou. Dona Amélia começou a chorar. Um choro de quem chora pela primeira vez em décadas. O tipo que dói porque saiu de um lugar que ficou fechado tempo demais. Dona Amélia, entre lágrimas. Eu pensei em você todo dia da minha vida. Natália, eu sei, Dona Amélia. Como você pode saber, Natália? Porque eu também teria pensado. Natália ficou com Dona Amélia por 3 horas naquele dia. Voltou no dia seguinte e no seguinte. E em todos os dias seguintes, até que 31 dias depois de seu encontro, Dona Amélia morreu de manhã cedo, no horário em que, 72 anos antes, era provável que 2 homens estivessem começando mais um dia de trabalho num lixão na periferia do Rio. Natália estava lá, estava segurando a mão dela. Legado hoje. O que ficou Natália Ferreira dos Santos tem hoje 39 anos. É juíza federal titular da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, especializada em crimes contra a administração pública. Julga casos de corrupção, desvio de verbas e violações de direitos humanos. Ela está na cadeira de rodas. Ainda, os médicos falam em possibilidade de recuperação parcial de sensibilidade, mas Natália parou de esperar pela sensibilidade física há algum tempo. Disse numa entrevista que foi a única coisa que aprendeu a não precisar. Ricardo Almeida foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado em 2018. Ela não participou desse julgamento, mas estava na plateia, como espectadora. Quando a sentença foi lida, ela estava de costas para o réu, olhando pela janela do fórum para a rua lá embaixo. Eduardo mora em Petrópolis com Marta. Estão juntos há 32 anos. Ela os visita nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Eduardo faz um churrasco mediano e conta piadas ruins. E Marta ri delas todas, porque amor é também isso. No lixão de Gramacho, que foi fechado em 2012, há hoje um centro cultural. Uma das salas se chama Sala José e Benedito. Não havia registro oficial dos 2 irmãos. O nome foi dado por petição popular, iniciada por Natália, que reuniu 46 mil assinaturas em 22 dias. O que você não esperava ouvir. Mas tem uma última coisa, a coisa que as reportagens não contaram. A coisa que Natália nunca havia dito em público antes de uma entrevista para um podcast de história. O entrevistador perguntou: qual foi o momento mais difícil de tudo isso? Pior do que a prisão? Pior do que o espancamento? Natália ficou em silêncio por 4 segundos. Depois disse: Natália,
O momento mais difícil foi quando eu precisei decidir o que fazer com o ódio. Natália, eu tive ódio, muito, por muitos anos. Do homem que me armou a armadilha, dos que me espancaram, do sistema que me deixou presa sendo inocente, das pessoas que me condenaram antes do julgamento, do pai de Marcos que me chamou de menina do lixão, do mundo inteiro que achou que eu era descartável desde o dia em que nasci, Natália. E em determinado momento eu percebi que o ódio estava me sustentando, que sem ele eu talvez tivesse parado, que a raiva era o combustível, e sem combustível, a máquina para. O entrevistador perguntou, então o ódio foi necessário? Natália, foi, até que não foi mais, porque tem um ponto em que o ódio começa a custar mais do que rende. Quando eu estava na cama do hospital, com as pernas que não funcionavam mais, eu percebi que tinha duas opções: usar o ódio como motor ou deixar o ódio me consumir. E que a diferença entre um e outro é muito menor do que parece. Natália, então eu decidi que ia usar o ódio só até a saída, como combustível só o tempo que precisasse para sair dali. E quando saísse, ia deixar lá dentro. Ia largar o ódio na cela junto com tudo que tinha sido ruim e ia sair levando só o que prestava. O entrevistador ficou em silêncio. Depois perguntou, e conseguiu? E Natália deu uma risada. Pequena, real. Natália, não completamente. Eu ainda fico brava. Ainda sinto aquela coisa quente no peito quando eu vejo injustiça. Mas tem dias em que eu olho por essa janela do tribunal e eu penso em dois homens num lixão que tiraram a camisa para embrulhar uma criança que nem conheciam. Eu penso numa mulher de 17 anos que ficou 2 horas escondida no frio só para ter certeza de que a filha estava segura. E aí a coisa quente no peito vira outra coisa. Vira algo que não tem nome certo, que não é gratidão, porque gratidão parece pequeno demais, que não é amor, porque amor parece simples demais. É as duas coisas ao mesmo tempo, e mais alguma coisa que ainda não encontrei palavra para. Encerramento. E aí está, a história de Natália Ferreira dos Santos, a menina que o mundo quis destruir, e que chegou do outro lado, não intacta, mas inteira, que chegou do outro lado com as pernas que não funcionavam, mas a espinha mais reta do que qualquer um que a havia tentado dobrar. Não é uma história de vitória fácil. Não é uma história de milagre. É uma história de escolha. Escolhida uma, depois outra, feita em condições em que a maioria das pessoas teria parado de escolher faz muito tempo. E se você está assistindo isso hoje e tem dentro de você algo que se parece com o que ela carregou, um lixão que pode ser literal ou metafórico, um incêndio que pode ser feito de fogo ou de decepção, uma prisão que pode ter grades de ferro ou de expectativas alheias. Então eu quero te deixar com a única coisa que ela pediu que eu deixasse. Não é um conselho, não é uma frase motivacional. É só o que ela faz quando chega ao tribunal de manhã e olha para as pilhas de processos e sente aquela coisa quente no peito. Ela respira fundo, uma vez, e pensa nos girassóis, que sempre olham para cima, mesmo quando tudo ao redor está escuro. E então ela começa. Bastidores e histórias que Natália carregou. Os que ficaram a histórias dentro da história de Natália que ela nunca falou em público. Histórias de clientes, de detentos, de rostos que se grudaram nela como tatuagens invisíveis. Porque quando você passa a vida toda olhando de perto para o sofrimento dos outros, você acumula um peso que não tem lugar oficial para ser depositado. Havia uma mulher chamada Silvana, 41 anos, presa por tráfico de drogas em 2011 porque o namorado havia escondido maconha no forro do carro dela sem que ela soubesse. Natália recebeu o caso convicta de que Silvana estava mentindo. Era o tipo de história que ela já havia ouvido dezenas de vezes. E na maioria das vezes, a pessoa tinha algum grau de envolvimento que preferia esconder. Mas algo na Silvana era diferente.
Havia uma calma nas respostas que não era a calma de quem ensaiou uma mentira. Era a calma de quem já não espera mais nada de ninguém. Natália passou 6 semanas investigando antes de decidir se de fato acreditava ou não. E ao final das 6 semanas, havia provado, através de registros de câmeras de um posto de gasolina e de uma testemunha que havia sido invisibilizada no processo original, que o namorado havia colocado a droga no carro 40 minutos antes de uma abordagem policial que ele claramente sabia que viria. Silvana saiu da prisão num dia de chuva de agosto. Estava na prisão havia 22 meses. 22 meses longe dos 2 filhos. Quando saiu, não tinha endereço fixo para onde ir. O namorado havia sumido sem deixar rastro. A família a havia desacreditado durante o processo. Natália usou conexões pessoais para conseguir a Silvana uma vaga em uma casa de acolhimento com espaço para mães e filhos. Pagou os 2 meses iniciais do bolso. Disse a Silvana que era um recurso do programa. Mentira piadosa, do tipo que protege mais do que machuca. Silvana soube da verdade 2 anos depois, quando leu uma reportagem sobre Natália e reconheceu detalhes da história. Procurou a defensoria para agradecer. Natália não estava disponível, estava em audiência. A secretária recebeu o recado. Natália nunca retornou, não porque não quisesse, mas porque havia uma filosofia naquilo. Você ajuda e você vai embora. Não é obrigação de quem foi ajudado agradecer, e não é direito de quem ajudou ser agradecido. O caderno. Há uma coisa que poucas pessoas sabem sobre Natália. Ela mantém, desde os 16 anos, um caderno, não um diário. Diário é para quem quer se entender, ela disse uma vez para a doutora Patrícia Lemos. Eu escrevo para não esquecer. Esquecer é um luxo que eu não me permito. O caderno original, comprado com dinheiro que havia ganhado catando latinha quando ainda estava no orfanato, está hoje guardado num envelope plástico dentro de uma gaveta trancada no seu gabinete no tribunal. Ela nunca o mostrou a ninguém. O caderno número 18 no atual é igual aos 17 anteriores. Capa preta, folhas pautadas, caneta azul. O que está escrito são nomes, casos, datas, 1 ou 2 linhas por registro. Nunca mais o nome da pessoa, o que aconteceu, o resultado. Às vezes, ao lado do resultado, uma única palavra: justo, tarde, suficiente, insuficiente. Não sei. A última entrada que ela compartilhou, em um texto para uma revista jurídica especializada, com o nome alterado, dizia assim: M.A.S., 34 anos, preso por homicídio que não cometeu, 8 anos até a prova, soltou em fevereiro. Perguntei o que queria fazer. Disse que queria ver o mar. Nunca tinha visto. Resultado: insuficiente, mas real. A noite antes da posse. Na noite antes de sua posse como juíza, Natália foi sozinha ao cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita. Ela foi até 2 túmulos, os de José e Benedito, que haviam sido enterrados juntos, sem família, num ato organizado por vizinhos do lixão que haviam cotizado para garantir que os 2 irmãos não fossem para a vala comum. O túmulo era simples. Uma lápide de concreto com os 2 nomes e as datas. Nada mais. Ela ficou lá por talvez 40 minutos. Falou com eles, em voz baixa, como quem conversa com alguém que está ouvindo. Contou o que havia acontecido desde o incêndio. Contou sobre a faculdade, sobre os casos, sobre a prisão, sobre o espancamento, sobre o recurso que havia escrito sozinha da cadeira de rodas. E contou sobre a posse, sobre o que ia fazer no dia seguinte. Quando foi embora, não disse tchau, não disse adeus. Disse: Natália, em voz baixa diante dos túmulos. Amanhã eu começo. Vocês podem descansar. A juíza julga o primeiro grande caso, 2022. O primeiro grande caso que Natália julgou como titular chegou 8 meses depois de sua posse. Desvio de verbas públicas destinadas ao programa de alimentação escolar em 3 municípios do interior do Rio. Valor desviado:
19 milhões de reais. Crianças afetadas. Aproximadamente 12 mil. O réu principal era um ex-secretário de Educação que havia montado um esquema sofisticado de notas fiscais falsas, empresas fantasma e corrupção de servidores. Tinha 63 anos. Tinha advogados caros. Tinha um histórico de sobreviver a investigações que haviam chegado perto, mas nunca o suficiente. A defesa tentou questionar a imparcialidade da juíza com base em seu histórico de defensoria pública. Natália respondeu. Natália, na audiência. Defendi ricos e pobres. Ganhei casos de réus com 12 reais na conta e perdi casos de réus com 12 milhões. Imparcialidade não é ausência de história. É a capacidade de deixar a história fora da sala quando a lei entra. Se o senhor tiver evidências de que não fui imparcial neste julgamento, apresente-as. Se não tiver, peço que continuemos. Não havia evidências. Continuaram. A sentença foi de 15 anos em regime fechado. A decisão tinha 37 páginas, redigidas em linguagem que qualquer pessoa com ensino fundamental poderia entender. Uma escolha deliberada, porque ela achava que decisões judiciais escritas para serem lidas apenas por advogados eram uma forma velada de exclusão. A Carta, 2023. Em setembro de 2023, ela recebeu uma carta, escrita à mão, em papel de caderno, com a letra irregular de quem não escreve com frequência. Vinha de um homem em regime semiaberto que havia sido condenado por um crime que cometera. Isso ele mesmo afirmava, mas que havia passado por um processo que ele sentia havia sido injusto, não na conclusão, mas no caminho. Ele havia ouvido falar de Natália por outros presos. Havia ouvido que ela tinha sido presa injustamente. Havia ouvido que virou juíza. E havia escrito porque queria fazer uma pergunta que o perseguia. A carta dizia, em parte: doutora, quando eu estava no julgamento, eu não era uma pessoa, era um réu. Eu me tornei uma categoria. Quando a senhora está do outro lado agora, a senhora consegue ver a pessoa antes de ver a categoria? Natália respondeu. Também a mão. A resposta levou 3 dias para ser escrita. Não porque era longa, mas porque ela precisava que fosse certa. Ela escreveu: eu fui a categoria antes de ser a pessoa. Eu sei o que é isso. E eu te respondo com honestidade. Não sempre. Às vezes, o processo te come antes de você perceber. Mas eu acordo todo dia com a intenção de ver a pessoa antes de ver o processo. E na maioria dos dias, eu consigo. Isso é o máximo que eu posso oferecer. Intenção honesta e capacidade de corrigir. Se um dia a minha decisão te atingir de forma injusta, eu quero que você saiba que você tem o direito de recorrer. E que existem pessoas no sistema que vão ler o seu recurso como se fosse de um ser humano. Eu sou uma delas. A mensagem final. O que Natália quer que você leve. Existem histórias que terminam. E existem histórias que apenas chegam num ponto de pausa. Porque a pessoa ainda está vivendo, ainda está trabalhando, ainda está escolhendo, uma decisão de cada vez. A história de Natália Ferreira dos Santos é do segundo tipo. Ela acorda às 5:30 da manhã, faz fisioterapia por 40 minutos. Não porque espera recuperar o andar, mas porque o corpo, como a lei, precisa ser exercitado para funcionar bem. Toma café sem açúcar, lê os autos que separou na noite anterior. Chega ao tribunal antes dos assessores. Sai depois de todos. Às sextas-feiras, se o dia permite, ela para no meio da tarde e abre um caderno de capa preta. Escreve 1 ou 2 linhas sobre um caso que ficou com ela naquela semana. Um nome. O que aconteceu. Uma palavra. E às primeiras sextas-feiras de cada mês, ela vai a Petrópolis e come o churrasco mediano de Eduardo e ri das piadas ruins com Marta. E às vezes, depois do jantar, enquanto Eduardo lava a louça e Marta dorme no sofá, ela fica na varanda, olhando para a serra, que escurece devagar. E pensa em José, pensa em Benedito, pensa em Dona Amélia, escondida atrás de um monte de lixo, esperando 2 horas para ter certeza. E pensa que o mundo é um lugar muito estranho.
cheio de pessoas que fazem coisas impossíveis por outras pessoas sem razão nenhuma que a lógica possa explicar. E que essa impossibilidade, essa disposição humana de agir além do que seria razoável, é talvez a única coisa que justifica a existência de sistemas de justiça. Porque sistemas de justiça são tentativas imperfeitas de institucionalizar exatamente isso. A ideia de que as pessoas importam mais do que as categorias em que foram colocadas. Você, o telespectador, e você que está assistindo isso agora. Eu sei que você veio aqui por uma história de superação, e eu te dei uma, mas deixa eu te perguntar algo antes de você fechar o vídeo. Você pensou em algum momento durante essa história em alguém que conhece? Alguém que está carregando um peso que você não perguntou sobre? Alguém que, como Natália no lixão, no orfanato, na cela, está no meio de uma coisa impossível e tentando sozinho descobrir como se sai dali? Natália não saiu sozinha, saiu por causa de José tirando a camisa, por causa de Benedito dizendo filha de Deus, por causa de Dona Celeste colocando ela na primeira fila, por causa de um tablet emprestado por uma estudante que não precisava fazer aquilo. A superação raramente é solitária. Ela parece solitária por fora, porque é a pessoa que tem que fazer o trabalho, tem que aguentar, tem que se levantar. Mas por dentro, quase sempre, há alguém que disse uma palavra certa na hora certa, que emprestou algo pequeno, que ficou 2 horas esperando quando poderia ter ido embora. Então a pergunta que eu deixo para você não é: você conseguiria fazer o que Natália fez? A pergunta é: tem alguém na sua vida para quem você poderia ser o José, o Benedito, a Dona Celeste, a estudante com o tablet? Pensa nisso, só isso. Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o like e comenta o que você sentiu. Cada comentário me diz que vale a pena continuar contando histórias assim.